Vamos lá, pessoal. Então, a questão, o esporte, no campo da pós-graduação, pós-graduação já fala pós-graduação. Já é pós, você já faz a pós, já pós-graduou. Como já falei, já vai em busca de outras metas. Mestrados, mentoriados, mediações, metafísicas, meditar, metamorfose, metabolismo. O esporte talvez seja a maior das invenções humanas, né, que elas são equivalentes a essas questões que eu coloquei. Então, nenhuma outra atividade, ou atividade do homem, mulher, de qualquer nível social, raça, clero ou localização geográfica, ok? Que podem desfrutar de benefícios físicos, lúdicos ou sociais que o esporte proporciona. Lógico, o esporte associa a ciência do movimento, no movimento. Pelo menos a sua essência, o esporte é puro, no qual todos os praticantes devem respeitar as mesmas normas e regras. O esporte é puro, o esporte é saúde. O esporte, ele é algo que vai haver uma paz. São fatos importantes de normas e regras que têm o direito e a condição de participar. Até mesmo os considerados especiais, ok? Então o esporte promove a inclusão, desenvolve o espírito peculiar, sociomotriz, de equipes e formas presenciativas, os meios presenciativos e a aspiração dos limites, além da condição da ascensão social, de pessoas desprivilegiadas ou com pouca oportunidade de outras áreas humanas. O esporte, pessoal, movimento em trilhões de dólares, que eu já falei, né? Entre grandes atletas, pelo público explorado, pela mídia, dentro desse contexto, fazendo feedback, ok? As crianças e todo mundo procuram o esporte como um meio de vida, entre o princípio de vida e o princípio vai consolidar força incondicional e condicional. Para uma criança, seja homem ou mulher, para desenvolver tem que ter uma força, mesmo pelas suas deficiências entre os polos, os campos unipolos, esses meios de universidade, universo, ou seja, que entre galáxias onde nós estamos, ou seja, entre esse universo, que é a própria cultura que está em todas as partes, a deficiência é um meio de superação para adaptarmos 5 sentidos. E como eu falei sobre outros denominações, meios que são colocados no cérebro, eu já falei. Embora uma que eu coloquei como destaque, que é aquela que a questão da fala, a compreensão da fala, ok? A compreensão da fala que eu coloquei o Wernicke, que tem um livro, Treinamento Ideal, que associa as questões da fala e as nossas dificuldades também na fala, na escrita e o gerenciamento. Como já estou falando sobre movimento, as mandíbulas, o maxilar, ligado ao próprio movimento e essa motivivência. Imagine o corpo como um todo falando, marcando esses marcos e a expressão corporal no próprio esporte coletivo. O esporte estabelecido, propriamente estabelecido, inserido. Ok? Então, nessas questões, nesse contexto, a criança em todo o mundo procura o esporte como um meio de vida, uma condição de ascensão econômica e social, e almejam atingir o mesmo nível de excelência, seus ídolos. Contudo, o esporte de alto nível, os polos no vínculo, eu vou colocar intituláveis é melhor o termo, intituláveis, e arranjos superáveis, arranjos que é um meio de improviso, para também, a maioria das vezes, ser um meio de assistencializar a própria mãe ou o pai nos seus tempos ocupados, ou seja, nesses parâmetros ligados ao trabalho, à divisão, à divisibilidade do tempo, à representação, ou seja, a reflexão e as semelhanças análogas que nós somos colocados em essas questões como professores adjuntos
ou nos nossos aposentos de pesquisas, esses arranjos superáveis que acontecem diariamente no conceito comunitário entre as unidades unipolos. Pois bem, nessa epiderme ou derme, ou seja, são termos ligados à nomenclatura, ligados ao atlas e meios acadêmicos e anatômicos. As demandas, os anos de prática, o esforço do tempo, a reatividade, ok? Que faz refletir demandas, né? O esforço ligado ao tempo, o recreio, a recreação, o ócio. Aonde eu tenho um tempo livre, uma recreação, eu tenho um ócio, embora o próprio ócio é um meio que tem que ser trabalhado. Quando eu entender a recreação, vou entender o ócio. Alguns falam que o próprio ócio é um campo análogo do próprio ópio. E o próprio ópio, você usarmos o dicionário de coca, algum tipo de drogas que desde os tempos passados falavam, a coca é um meio de tipo de trepadeira, tipicamente local e as suas extremidades. Então, desde épocas, respeitando a faculdade de teologia na época de alguns homens, homens de Deus na época do Velho Testamento, nós podemos analisar e fazer uma recaptação clássica ligada às origens e à história. Fazer essa triagem, ou seja, essa viagem histórica naquela época, e vimos as recaptações históricas que fazem parte entre meios de educação, ou seja, que colocam entre milênios, décadas, ou seja, esses substantivos coletivos que vão associar uma concepção e representação social, que vai associar uma anexão entre o ser humano em inúmeras repetições. Essa anexão entre o gesto motor e a técnica, essa anexão entre o específico e geral, nessa anexão entre a pressão, ou seja, arterial, sistólica e diastólica, entre essa anexão entre o nível de maré alta ou baixa, nessa anexão entre o bem e o mal, nessa anexão entre a ética, o dever que eu devo ser e o dever que eu não devo ser. Essa ética que o dever que eu não devo ser, o que o dever que eu devo ser, são regras ligadas a cada planeta, ou seja, e foi bem exagerado, a cada estado, a cada país. Embora os campos interplanetários tem várias galáxias que muitas vezes são estrelas. E as estrelas, se nós buscarmos algumas origens ligadas à célula, tem um termo ligado à estrela, onde está as vias ali, das sinapses, entre os detritos, o axônio, tem um termo chamado estrela ali. Embora a palavra estrela nos traz campos etimológicos e ambíguos para discutirmos entre abordagens e obtenções a resultados efetivos numa carreira que coloca extremidades cansativas. Essa extremidade cansativa, que nós falamos, como já falei de novo, vou dizer, milhões, trilhões de dólares são efetivos diante de fatores de esporte espetacular, embora tempos atrás essa anexão que ocorreu, e essa anexão entre fatos internos e externos, entre essa camada de gordura que tem uma membrana molecular, são fatos importantes, que faz parte do ser humano como a cultura. Se a gordura ela é tão exagerada, aí é lógico que vai fazer mais parte ainda, porque o ser humano tem as suas imperfeições. E para buscar suas imperfeições, para equilibrar entre uma grama, você passa uma máquina para ver o equilíbrio, esse equilíbrio vai haver o quê? Polos entre o hemisfério direito, polos entre o hemisfério esquerdo, polos ligados ao desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial e proximal. Ok? Então vamos lá. Quando falam, caros colegas e caros amigos, essas extremidades cansativas que falamos de colegas, amigos, caros colegas, caros amigos, que nos traz caros situações no cenário econômico universal. Embora o treinamento deva ser, como deve ser nessa ética, respeitar os parâmetros e os calibres, escalões de cada um, ok? O que deve ser, o que é ser, é dever ser. Essa ética entre